Olá, tudo bem? Então, como eu havia dito, especificamente agora, eu vou começar a tratar da doutrina número 1 dos 5 pontos do calvinismo. A primeira doutrina, no meu ponto de vista, ela é a mais importante de todas. Isso porque, se nós não entendermos o que significa essa total depravação, essa depravação total, na qual todo ser humano está submerso, sem a possibilidade de sair disso, se nós não entendermos a profundidade, entendermos a origem disso e formos capazes de observar as evidências tão cristalinas dessa doutrina, as outras 4 doutrinas não fazem sentido. Assim como eu disse a respeito dos pilares da Reforma Protestante, o primeiro pilar, que é somente a Escritura, é o que sustenta todos os outros 4 pilares da Reforma Protestante. E aqui nos 5 pontos do calvinismo não é diferente. Então, a principal doutrina da graça é entendermos que todos nós somos pecadores. Todos nós somos desligados de Deus. Como diz Romanos, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tanto que a palavra religião, ela tem a sua origem morfológica no termo religare, do latim, que significa, por sua vez, o quê? Religar. Tornar a ligar alguma coisa que foi desligado. Então, a religião é o quê? A tentativa de religar algo que foi desligado. Então, a religião é isso, é tentar ligar a vida humana àquilo que outrora esteve ligado com o seu Criador. Em Gênesis, né? Quando Deus cria o homem, ele era ligado com o homem. E isso foi perdido com a queda, né? Em Gênesis 3, com a queda, nós perdemos esse elo de ligação. Então o homem, com essa tentativa maluca de tentar religar essa conexão do que é a criatura com o Criador, inventa tantas religiões, tantas e tantas e tantas religiões. Então, aqui nós precisamos entender aonde se fundamenta o principal ponto da religião cristã. Como eu havia dito, né? Que através da interpretação que João Calvino dá, explicando a questão do pecado, da depravação total, que o ser humano ele é completamente manchado, maculado por essa mancha do pecado, ele é incapaz de chegar até Deus. É porque a depravação ela é total. Se é total, é todo o meu ser, tudo que há em mim, todas as minhas células biológicas, todos os meus neurônios, todas as minhas células, elas carregam em si mesmas a mancha do pecado. Então, eu vou dividir esta série aqui para falar sobre a depravação total em 3 partes. Talvez vai ficar maior que um vídeo apenas. Nesse primeiro vídeo, aliás, as 3 partes serão o quê? A origem da depravação total. A segunda parte, as evidências. E a terceira parte, a conclusão, onde nós vamos fazer algumas perguntas, né, alguns questionamentos sobre a questão, como por exemplo, do livre-arbítrio. Será que o arbítrio, a escolha, será que a minha capacidade de escolha ela é livre? Ela não é influenciada pelo pecado que habita dentro do meu coração, dentro do coração do ser humano? Então nós vamos chegar na terceira parte, tendo consciência da origem, onde surgiu a depravação total, onde foi que surgiu esse problema que causa todos os males da história da humanidade, toda espécie de dor, toda lágrima, e as evidências.
E eu chamo a sua atenção porque nas evidências eu não vou utilizar o que a Bíblia diz. Eu vou utilizar 3 exemplos que eu peguei nas artes que o ser humano produziu, né? Especificamente aqui no Brasil. Vou pegar 2 escritores de literatura brasileira e uma mulher que escreveu a letra de uma música. Então, assim, até mesmo pessoas que não têm conhecimento de teologia, não são religiosos explícitos, conseguem evidenciar que a depravação do ser humano é total. Então, assim, até quem está fora consegue identificar que o mal está presente no coração do ser humano. E o ser humano, ele sempre vai viver insatisfeito, nessa busca frenética por alguma coisa para preencher o seu vazio existencial. Então, vamos analisar aqui, primeiramente, a origem da depravação total. Efésios 2, versículo 3, diz que nós, que somos salvos pela graça de Deus, éramos como os demais homens. Ou seja, filhos da ira por natureza. Nós éramos filhos da ira por natureza. Se é por natureza, é a nossa biologia. É o que nos compõe, a nossa natureza humana. O que nos faz humano? É a nossa capacidade de pensar. O que é que nos diferencia dos animais? Calvino trabalha isso muito no livro As Institutas, né? O que é que nos diferencia dos demais animais? É a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Então, o que é o ser humano? É um ser pensante. Pois bem, dito isto, se o ser humano é um ser pensante que raciocina, quando um bebê nasce, ele raciocina. No minuto seguinte, quando ele sai do ventre da sua mãe, ele já raciocina. Ele não sai pensando, ele não sai fazendo conta de matemática, ele não sai falando. Tanto que ele demora meses para andar. Diferentemente da maioria dos animais, porque quando uma vaca dá à luz um bezerro, a questão de poucos minutos o bezerro já se põe de pé e já vai andar. Então, o que diferencia o ser humano dos demais animais? A sua capacidade de raciocinar. E isso a grosso modo. Pois bem, agora, se todos nós somos seres humanos pecadores, o que é que nós podemos produzir a não ser o pecado? E isso aqui que eu vou dizer é tão profundo, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, que eu vou repetir mais de uma vez, que é assim, nós somos pecadores não porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Não é uma relação de consequência apenas, é causa. Causa e consequência. Um bebê que nasceu, durou ali 3 meses, 4 meses e faleceu, muito provavelmente ele não cometeu pecado, mas nem por isso ele não era pecador. Porque isso faz parte da natureza humana, como o versículo que eu citei aqui, Efésios 2:3. Por natureza, somos filhos da ira. Qual ira? Aí é onde que está a questão. Ira de quem? Quando Adão peca, né? Essa é a origem da depravação total. Porque Adão peca. Então, eu quero ler com vocês aqui. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
porque todos pecaram. Então, a morte que entrou no mundo por causa do pecado de um só homem passou a todos os homens. Então, nós pecamos porque somos pecadores, é o que nós somos. Como, fazendo um paralelo ao que eu havia dito, nós somos diferentes dos animais porque raciocinamos. Nós somos seres racionais, ainda que a racionalidade vai acontecer no nosso pensamento depois de muito tempo que nós nascemos no mundo. Ela não acontece de maneira imediata ao nosso nascimento, à nossa concepção. Assim é com o pecado. Nós nascemos pecadores, nós somos pecadores. Davi bem expôs isso no Salmo 51, né? Ele diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi disse uma verdade clara: eu fui formado em iniquidade. Ou seja, desde quando eu já era um embrião dentro da barriga da minha mãe, eu já sou um pecador. Eu fui sendo formado em iniquidade. Então, a questão do pecado acontecer ou não é uma questão de tempo, assim como a capacidade mental de raciocinar, assim como a capacidade cognitiva de aprender a falar, aprender a andar. Então, nós somos pecadores. Nós precisamos entender a origem da depravação total. É o que nós somos. De novo, vou repetir isso, porque isso é tão profundo que precisa ficar entranhado no nosso pensamento para entendermos o que essa depravação total significa. Nós somos pecadores não porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. É uma questão do que eu sou, do que você é, do que é o ser humano. O ser humano é um pecador. Jeremias 17, versículo 9 diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então ali a palavra corrupção já está lá, desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração. Gênesis 8, 21, Deus diz, né, que é má, é mau o desígnio do coração do homem desde a sua mocidade, desde a sua juventude. E Mateus 15, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo diz que é do coração que procedem os maus desígnios, adultérios, prostituições, mentiras, blasfêmias. É do coração do homem que produz, que provém essas coisas. Então, se nós não entendermos a origem da depravação total e o quanto ela nos afetou de forma completa, por isso o termo total, ela afetou todas as nossas capacidades mentais, biológicas. Tanto é verdade que, porque nós morremos fisicamente falando, as nossas células estão morrendo. Todos os dias, células do nosso organismo morrem. No entanto, outras nascem. Nós estamos morrendo. Dia após dia, nós morremos. Isso é uma evidência de que somos pecadores. Porque nós morremos. Essa foi a punição que Deus deu para Adão, né? Quando ele pecou, quando ele desobedeceu. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Ela lhe produzirá espinhos e abrolhos. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até ao dia em que voltes à terra, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então a morte física é uma consequência do pecado original. E como esse versículo de Romanos, que eu li, Romanos 5:12, que a morte passou do primeiro homem para todos os homens, é a origem da depravação total. E aí,
nós precisamos entender que eu sou pecador por quê? Porque eu fui concebido de forma natural, pelo meu pai e pela minha mãe. A concepção natural de um ser humano é que torna ele um pecador. Porque o primeiro homem, que foi Adão, gerou os seres humanos corrompidos, pecadores, que por sua vez geraram outros seres humanos. E a raça humana foi se proliferando, não sei como se diz a palavra, aumentando a sua proliferação humana sobre a Terra, foi se dando de maneira completamente corrompida. Então nós somos pecadores, por isso pecamos. Então a origem da depravação total está no pecado de Adão. E aqui vale ressaltar também que esse é um dos motivos pelo qual Jesus Cristo é o único ser humano que foi concebido sem pecado, porque a concepção dele não se deu de forma natural, entre um homem e uma mulher, uma reprodução sexuada. Jesus não foi uma concepção natural, por isso o pecado de Adão não foi imputado em Jesus, porque Jesus não tem por pai Adão, que é o representante da raça humana. A concepção de Jesus foi um milagre completamente diferente, por isso que Jesus nasceu sem pecado. E aqui também é uma prova de que a doutrina católica romana da Imaculada Concepção, ela cai por terra. Por quê? A doutrina católica da Imaculada Concepção diz que se Jesus nasceu sem pecado, e a concepção é que faz o ser humano pecador, então por que Jesus não tinha pecado? Porque ele herdou esse dom de Maria. Quem não tinha pecado, na verdade, era Maria que não tinha pecado. E Maria outorga esse poder, outorga esta graça ao seu filho Jesus. Então, a doutrina da Imaculada Concepção, defendida pela Igreja Católica Romana, ela não encontra base na Escritura. Por quê? Porque o pecado é passado de um ser humano para o outro pela concepção natural. Mas a concepção de Jesus, Maria, foi uma serva de Deus. Com toda certeza, foi a mulher mais importante da história da humanidade. O anjo Gabriel disse para ela: bem-aventurada és tu entre as mulheres, tanto das mulheres que viveram, quanto as mulheres que viverão. Maria, mãe de Jesus, é a maior mulher da história da humanidade, sem dúvida nenhuma. No entanto, Jesus Cristo nasceu sem pecado, não por causa de Maria, mas porque a concepção de Maria foi obra do Espírito Santo. Maria foi uma serva usada por Deus para que fosse a genitora do Salvador e conferisse a Jesus a sua humanidade, porque Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então, que você entenda isso, meu amigo, minha amiga, que a origem da depravação total encontra-se no fato de que Adão pecou. E por Adão ter pecado, todos os seres humanos que nascem em uma concepção natural são pecadores desde o ventre da sua mãe. Quando é um embrião dentro da barriga da mãe, da nossa mãe, nós já éramos pecadores. Foi questão de tempo para que a gente cometesse algum pecado. Então, essa é a origem da depravação total. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as evidências dessa depravação total que afetou e que afeta todo o nosso ser, todos os nossos pensamentos, todas as nossas faculdades mentais, tudo que compõe a nossa existência, ela carrega, em maior ou menor grau, essa mancha do pecado, essa escória do pecado, essa escória, esse defeito, essa mancha. Tanto que Ashbel Green Simonton, que é o missionário americano que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, ele diz no seu diário:
no final do seu diário, né? Ele diz assim: quem me dera ser batizado com um batismo de fogo para consumir todas as minhas escórias. Ou seja, o que Simonton estava dizendo era que quem me dera ser batizado com um batismo de fogo para limpar todas estas manchas de pecado que ainda habitam em mim. Então, que nós entendamos que a origem do pecado, ela alcançou todos os seres humanos, de forma geral. Todos os seres humanos, desde a sua concepção. Nós somos marcados, manchados pela presença do pecado do nosso representante primeiro, que foi Adão. Adão é o representante da raça humana. Então, a concepção natural é que faz com que o pecado alcance todos os seres humanos.